Bem, meus amigos, a gente viu no vídeo anterior, né, como é que a estratégia foi constituída, ali um apanhado rápido, né, como é que ela foi constituída. E a gente viu depois como é que se deu ali a questão da permanência da estratégia, né, como é que ela estava ali em termos de extensão, né, e depois a gente viu um pouquinho da essência, tá, da estratégia. A gente viu ali a questão da lógica do duelo, lá do Gabriel Tardi, viu lá o Robert Kepler, a lei da coalizão das tríades, depois culminou com aquele raciocínio lá da lei de ação recíproca de Clausewitz, tá? E traçamos aí até um possível raciocínio do porquê das corridas armamentistas, tá? Então, tudo isso aí acho que são questões que podem ser cobradas em prova, tá? E que vale a pena dar uma olhadinha com calma, tá bom? Agora, a partir desse vídeo, a gente vai começar a tratar aí sobre o que foi inicialmente ali a trilogia clássica da estratégia, tá? É basicamente assim, inicialmente, a arte operacional, né, o nível operacional, ele não existia, tá? Então, a gente via que, na prática, você tinha uma trilogia clássica, tá? Então, você tinha a política, a estratégia e a tática. Só que ao longo do tempo, a gente começou a perceber, né, por causa desses motivos todos que eu falei para vocês, né, que tecnologia, aumento do exército, comunicação, enfim, uma série de coisas foram fazendo com que a estratégia ela fosse se distanciando da tática, tá? E aí começou a ter problema de como é que você ia ligar uma coisa com a outra, né? E aí vários pensadores começaram a pensar em uma grande tática, a tática elementar, tá? Então, enfim, começou a tentar pegar a tática e fazer aí um malabarismo teórico com a tática para fazer com que ela chegasse de novo perto da estratégia. E, ao mesmo tempo, a gente também começou a observar uma tendência de fazer também uma parte da estratégia descer de nível. Tá? A gente viu, por exemplo, ali a ideia ali do Colbert, né, que botou em Major Strategy e Minor Strategy. Tá? Então, tentando fazer também a estratégia. Isso tudo foi para quê? Para tentar colar uma coisa na outra, porque faltava um detalhe ali. Tá? E esse detalhe ele só foi, digamos assim, esse bloquinho, né, só foi colocado ali já na década de 1920, né, lá com a União Soviética. Tá? A gente vai tratar isso aí, a gente vai ver como é que funcionou isso aí. Tá? Então, foi uma dificuldade grande inicialmente que havia, né? Porque você tinha, primeiro, essa dificuldade, né, que foi cada vez maior, e outra coisa também, a gente via um mundo cada vez mais complexo, né? O século XIX, ele trouxe complexidades para a vida política mundial que, na verdade, ela não existia na escala que se imaginava no século XIX. Então, a política ela começou também a dominar muito os processos, né? A maturação dos estados nacionais foram fazendo isso também. Esse movimento ele foi acontecendo também. Tanto é que os pais fundadores da estratégia, né, tanto o John Maynard quanto o Clausewitz, eles tinham em comum essa ideia da relação, né, da política e da estratégia. Tá? Isso era bem claro para ambos os pensadores. Inclusive, é um ponto de que das diversas coisas que fazem eles se separarem, essa questão é uma coisa que os une. Tá? Então, ver como é que isso era visto de forma importante. Né? E aí tem umas coisas aqui, por exemplo, Moltke, né, o velho, ele, que era o chefe do Estado-Maior-Geral, né, ele tinha alguns embates, por exemplo, com o ministro da Guerra, o Roon, né, já naquela época das vitórias de Sadov e Sedan, por exemplo, algumas coisas também com o chanceler Bismarck, tá? Porque, por exemplo, na visão de Moltke, a política não tinha que intervir no meio militar, tá? A frase dele, o governo civil não intervém na condução das operações militares. Tá? Então, Moltke pensava assim, tá? Então, assim, você começou a ter essa polarização, né? O diálogo começou a ficar cada vez mais polarizado entre aqueles que entendiam que a política não tinha que se meter, outros que a política tinha que manombrar tudo, e outros começaram a entender que podia haver uma ligação. E a gente vai ver no final que essa corrente que pensou na articulação foi que venceu, tá? O Poirier, por exemplo, ele colocou, né, que a gente vai falar muito sobre ele quando for falar do Castex,
ele colocou que a estratégia é a política em ação. Né? Então, assim, é bem interessante analisar sobre esse contexto. Tá? Ele colocou que a frase dele, né? A estratégia é a ciência, a arte de manobrar as forças para cumprir os fins da política, traduzidos em propósitos estratégicos. Tá? Então, nota assim, bem claramente essa ligação da política com a estratégia. Tá? Assim, tem algumas coisas que são interessantes. Né? Por exemplo, o Castex, na obra dele, no tratado nele de teorias estratégicas, teorias estratégicas, ele coloca, né, por exemplo, a questão que é interessante, né? Estratégia é a quem além do combate e a tática durante o combate, né? Aquele raciocínio da tática e da estratégia, né? Isso aí a gente viu que é errôneo, né? A gente vê que ele coloca que o Couto Begarry fala que é uma simplicidade sedutora e perigosa, tá? Então é complicado enxergar dessa forma que digamos assim, por associação, né? A gente vê aí com diversos autores anteriores também citando a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, o John Minnie falava assim, poder-se dizer que a tática é o combate e a estratégia é toda a guerra antes e depois do combate. Um raciocínio bem parecido com depois que foi adotado por Castex, né? Embora o Castex ele meio que refutasse John Minnie, você via que tinha essa aproximaçãozinha aí, né? Enfim, aí depois o diálogo começou aí aquela coisa da tática ter a ver com combate, tá? Aí, por exemplo, o Joly de Mazeroy, ele fala, né? Ele bota a questão da tática alimentar e a grande tática, né? Ele bota que a tática alimentar tem a ver com ali o exército e a batalha e a grande tática com a articulação, né? Do todo, né? O John Minnie fala em tática de detalhe, grande tática também, tá? Então o John Minnie também fala sobre isso, né? Aí depois teve uma tentativa também de dividir ali tática e combate, tá? Combate é uma coisa, tática é outra, tá? Digamos assim, a tática está relacionada de fato com questões mais assim científicas, né? Com aquela coisa de estudo, e a coragem tem a ver com aquelas coisas mais imponderáveis, né? Tem a ver com força, né, com a coragem, né, e o combate estaria relacionado a isso, tá bom? Aí, dentro desse contexto, a própria questão de logística também foi pensada, né? Na verdade, o assunto não é novo, né? O assunto foi tratado em 1636, no livro La Perfect Capitaine, do Duque de Rohan. Ele já falava da questão da logística, né? Aquela coisa de fazer alguma coisa ali em termos de subsistência dos exércitos, né? João Minnie trouxe também um assunto à tona, né? Só que uma roupagem um pouco diferente, porque a logística para João Minnie ela está mais relacionada à movimentação dos exércitos, não com o aprisionamento em si, tá bom? Então tinha esse detalhe aí, né? Porque muitos falam, João Minnie foi que trouxe a coisa da logística. Não foi. João Minnie só falou da logística, mas ele falou em termos de movimentação e não de aprovisionamento, tá? E aí o próprio Couto Begarry ele conclui que o assunto realmente foi levado a sério, né, sobre o tema logistics, né, na Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos. Tá? Então, só ali que realmente a coisa se consolidou, se conformou. Tá bom? E aí ele bota uma dimensão frustrada organizacional, porque ela não foi, de fato, desenvolvida. Né? Ele fala que os pais fundadores, por exemplo, não só pensavam na operação em si, ele não via essa questão da organização da força como sendo algo importante, tá? E aí, de fato, a gente vai ver realmente ali que esse crescimento contínuo, né, dos efetivos, o aumento do exército, a comparação ali dos exércitos do antigo regime, né, que é regime absolutistas, né, dali vindo da época napoleônica, chegando nas guerras da unificação da Alemanha, e aí chegando depois lá na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver que cada vez mais a tecnologia ela vai dominando, né? Vendo que, na verdade, a guerra era ganha não no campo de batalha, a guerra era ganha nas indústrias que estavam por trás. Né? Isso, inclusive, veio justificar algumas teorias geoestratégicas voltadas ao poder aéreo, por exemplo, o Douhet, que falava que você deveria atacar as indústrias, né? Que faziam um apoio, além da população, para gerar terror, né?
atacar as indústrias, né? Então, tá em cima de tudo esse detalhe aí, tá tudo meio que ligado, tá, gente? E aí, como eu falei, né? A coisa foi ficando cada vez mais complexa, né? O que foi colocado, né? As inúmeras soluções que foram colocadas não conseguiam suplantar o desafio, tá? E aí, o que aconteceu foi que na década de 1920, tá? Esse termo, né, de arte operacional, ele começou a aparecer, tá? Para substituir a trilogia clássica por uma nova tetralogia, tá? Onde você tinha a política, a estratégia, o nível operacional e o nível tático, tá? Então, aí a gente vê de fato com a tetralogia que a estratégia ela se consolida naquela coisa de articular, né, a política com a campanha, tá? Então, assim, naquele momento ali, né, durante já o entre guerras, que você vê ali de fato a estratégia ela assumindo realmente esse papel de articuladora, tá? Da campanha, do processo da campanha em si, né? Nível operacional, nível tático, com o nível político, tá certo? O próprio Leaderhart, né, ele fala sobre a questão da grande estratégia, né? Só que e aí ele bota isso aí como sendo a política da guerra, né? Então, algumas coisas bem interessantes, né? Mas aí, como eu falei, né? Década de 20, União Soviética, Alexander Givenchy, que trouxe essa questão realmente ali à tona. Botei aqui anos 1920, se eu não me estou enganado, foi 1923, 1924, tá? Que trouxe realmente a ideia da arte operacional, tá certo? E aí a coisa realmente ganhou forma, tá? Foi evoluindo, a gente vê saindo muita coisa, né, sobre isso, né? Ele fala que o próprio Leaderhart, né, ele coloca a ideia de grande tática para tentar botar esse termo mas não ganha eco, igual ele ganhou, por exemplo, com a questão da grande estratégia, né? E a própria questão, ele fala, por exemplo, essa parte, isso demorou, não foi tão rápido assim, né? A gente fala assim, 1920, depois já bombou. Não. Por exemplo, esse conceito de operacional, né, de arte operacional, ele só começou realmente a virar jargão ali, por exemplo, nos Estados Unidos, depois ali do discurso, né, do Eduardo Luttwak, né? Então ele vê que demorou muito, né? Foi ali já após a Segunda Guerra Mundial, já ali, né, década de 70, entendeu? Que a coisa começou a ganhar forma mesmo, né? E aí o Couto Berger coloca, né, o nível operacional é aquele no qual uma operação é planejada, conduzida e apoiada para atingir o objetivo estratégico no teatro de operações. E é o nível de combinação das ações interforças neste teatro sob a responsabilidade do comandante do teatro. Tá? É ali que realmente ficou claro essa questão, tá? E a tática, no final das contas, ficou ali voltada, né, para o combate em si, tá certo? Então, qual é o cenário que vocês têm que ter na cabeça, né? Essa evolução da trilogia clássica para a moderna tetralogia. Tá? Então, na trilogia clássica, você tinha política, a estratégia, a tática, né, o combate acontecendo, né? E aí você tinha ali como assim, articulações, né, com a logística e com a organização, tá? Não chegou-se a formar ali, a organização não formou um nível. E depois você já tem já uma ideia já concebida de arte operacional, e aí você tem, de fato, ali a política, estratégia operacional, a tática, o combate some e a logística ela permeia, né, o processo, entendeu? Então, esse é o cenário que você tem que ter em termos comparativos para poder falar sobre essa evolução e do porquê dessa evolução, né? Por que houve a necessidade operacional? Porque, primeiro, questões de tecnologia, né, aumento dos efetivos, comunicações e também essa questão de que você precisava de uma ligação, né, maior da tática com a estratégia, porque começou a ter um descolamento aí e também houve também uma certa
crise na estratégia ali para tentar suprir essa demanda aí da política com combate, tá certo? Então é assim que a gente talvez responderia, tá bom? E aí, no final das contas, a estratégia ela se conformou nessa dupla vertente, né, política e militar, que está até hoje assim, tá? Então, a partir desse momento, a coisa começou a ficar dessa forma, tá legal? Bom, agora eu queria começar a tratar com vocês sobre os pais fundadores, tá? Então, basicamente, a gente vai tratar aqui de Jomini e Clausewitz, tá? É bem simples, tá? Parece ser muito complicado, é bem simples. Esse assunto ele é recorrente em provas, né? Já havia diversas reconstituições, tá? Vamos lá, Jomini. Jomini, ele viveu bastante, tá? Jomini, ele nasceu em 1779, tá? E faleceu em 1869, tá? Então, é uma vida bem longa, né? E a característica do trabalho de Jomini, tá? Jomini, ele tem um trabalho mais descritivo, tá? Então ele é muito preocupado com nomenclaturas, tá? Aquela coisa da taxonomia, bem aristotélica, né? Taxonomia, dá nome aos bois, tá? Então a preocupação do Jomini não era pensar, né, os conceitos, não. Ele queria, na verdade, era identificar, dar nomenclaturas, acertar, colocar um rigorismo formal no que ele falava que estava bagunçado, né? As ideias não estavam organizadas, tá? Então essa foi a luta de Jomini, tá bom? Então e vem aquela coisa, né? Aquele que martela o mármore, essas coisas meio bisulentas que a gente vê aí. O ovo. Jomini, ele tinha uma ideia de nomenclatura, tá? Ele queria dar nome aos bois, tá certo? Então isso que é importante aí de Jomini. E aí, quando o Jomini começou a fazer isso, ele começou a ter muito, digamos assim, muito eco, né? Porque você precisava naquela época, onde havia uma carência em termos bibliográficos, em termos de conhecimento, em termos de organização, havia muita dificuldade. Naquela época, o militar intelectual ele era muito, digamos assim, era muito vítima de preconceito, né? O militar que era muito preocupado com o estudo na cabeça dos generais, ele não servia para o combate, né? Então tinha esse preconceito aí. Então era muito difícil você trazer conceitos mais aprimorados ali para o front, tá? Então o Jomini foi pioneiro nisso, né? Talvez seja por isso que você tenha o Jomini tenha dado tão certo, né, durante muito tempo. Foi exatamente porque se carecia desse pensamento mais de organização, tá? Onde você pudesse, de fato, ali ter as coisas mais ali acertadas, com o nome, tá? Tudo certinho. Tá? Então, o Jomini ele exerceu muita influência, tá? em diversos países, né? Estados Unidos, por exemplo, o pai de Alfred Marra, do almirante Marra, o Dennis Marra, ele sofreu uma influência danada de Jomini, que depois levou para o filho, né? Então, o raciocínio marraniano, ele é um raciocínio também bastante jominiano, né? Então, você tem muita figura ali, pensamento de Jomini, de dar nome aos bois, né? Da nomenclatura, tá certo? Então, é isso, tá? Clausewitz não. Clausewitz ele tem um raciocínio mais filosófico, tá? Clausewitz ele tem aquela coisa do pensar a guerra, tá? Enquanto o Jomini pensava em fazer a guerra, o Clausewitz pensava, refletia no pensar a guerra, né? Então, o tratado dele, né, da guerra é diferente do tratado de Jomini, né? Que era muito de nomenclatura, né? Aqui, o primeiro livro dele, né, do Tratado de Grande Tática em Relação com a Guerra. Então, assim, se você comparar esses dois livros, né, da guerra com o tratado, né, na verdade não foi um livro, é um tratado, com esse, você vê claramente a diferença, né, em termos de um preocupado com questões mais filosóficas e outro preocupado com questões mais realmente ali de nome, né, de como fazer as coisas, tá certo? Na prática, a leitura de Jomini ela é muito mais cansativa, enquanto a leitura de Clausewitz
não é que ela é mais fácil, ela é até mais difícil, mas ela é uma leitura mais reflexiva, te leva mais à reflexão. O Jomini não, o Jomini é papou, tá? Você não tem que pensar muito, tá? Closet não, Closet é uma coisa mais aprofundada, você tem que pensar bastante, muito mais. Isso porque a obra dele não foi acabada, foi publicada pela esposa, pegou os manuscritos dele e publicou de 1832 a 1837. A gente vai ver, né? Vou até adiantar logo o assunto, mas a gente vai ver que a tiragem inicial de 1.500 exemplares demorou 15 anos para ser toda vendida, né? Então, assim, inicialmente, você não teve tanto eco, né? Igual teve já das ideias jominianas, né? Ó, Closet, ele nasceu em 1780, então ele é bem contemporâneo, né, de Jomini, só que ele faleceu em 1831, ele foi vítima de cólera, tá? Quando ele servia no Estado-Maior prussiano, tá? E aí ele morreu, tá? E aí ele tinha muitos manuscritos já que deram origem, né, ao von Krieg, né, que é o da guerra, tá? E na verdade a obra é inacabada, né? O tratado que existe hoje ele é inacabado, tá? Quais são as razões que fizeram com que Clausewitz não publicasse? Primeiro é porque ele achava que as ideias dele não tinham chegado ainda numa maturidade que valesse a pena de publicar. E a outra é esse preconceito que eu falei, tá? Aquela coisa de ser visto como um militar intelectual, tá? Então ele queria se proteger disso, tá? Então essas duas questões fizeram com que o trabalho dele fosse bem escondidinho, tá? E só depois viesse à tona. Então, assim, a Opus Magnum, se quiser usar até esse termo para ficar bonito na prova, né? Coloca lá Opus Magnum, né? A obra maior, né? Opus Magnum de Clausewitz foi o da guerra, que ela deveria abranger 3 tratados, um sobre grande guerra, outro sobre que tratava de estratégia, outro de pequena guerra e outro de tática, tá? E aí a gente vai ver que, por exemplo, alguns não foram nem escritos direito, né? E aí, por exemplo, algumas coisas que são interessantes aqui, né? Que eu acho que vale mais a pena a gente prestar atenção, né? Qual foi a sorte de Clausewitz? As ideias dele, né, ficaram ali escondidinhas. Mas quando veio ali a ideia, né, aquele movimento, né, bem grande de unificação da Alemanha, eles não podiam, né, soava até estranho, eles usarem o raciocínio jominiano. Por quê? Porque Jomini, ele tinha como uma referência, um benchmark para ele, Napoleão, né? E isso feria muito aquela ideia prussiana, tá? De que eles tinham, né, de fato, ali um pensamento deles, né? E aí o Clausewitz ele caiu como uma luva, porque primeiro, Clausewitz ele foi prisioneiro de guerra francês, tá? E isso ele fez com que ele tivesse um ódio pelos franceses ferrenho, né? Uma outra coisa é que o Clausewitz ele foi diretor da Kriegsakademie. Lembra que eu falei da Kriegsakademie? De 1818 a 1830, tá? Então, assim, também isso deu para ele também uma certa credencial. Então, isso tudo fez com que os pensadores, os militares prussianos elegessem a obra de Clausewitz para poder servir de referência para eles, tá? E aí foi a sorte de Clausewitz, porque aí, a partir de então ele se tornou ali, digamos assim, a obra, né, da guerra ficou como uma obra prima do nacionalismo ali alemão em torno ali daquela ideia nucleada pela Prússia, tá? E aí, de fato, a Prússia teve muito sucesso, né, na sua unificação, e aí com isso essas ideias de Clausewitz se espraiaram para outros países, ganhando aí terreno fértil algum deles, né? É bem interessante analisar por essa ideia, tá bom? E aí depois o livro comenta sobre clausewitzianos e neoclausewitzianos, né? Porque assim, a gente vê que a ideia de Clausewitz, elas saíram, inicialmente, não teve muito eco, né? Depois, com a unificação alemã, né, e a eleição da obra de Clausewitz, ela evoluiu muito,
Aí depois ela meio que se conformou ali, né? A gente teve o período das guerras mundiais ali, que trouxeram ali uma certa perplexidade, né? Os exércitos de massa, né? A Primeira Guerra Mundial, né? Aquela guerra de trincheiras, né? E aí, que é o raciocínio bem de Clausewitz ali, então isso aí também trouxe um pouco desvaneceu. E a gente vê depois da Segunda Guerra Mundial, e aí chegando ali década de 60, 70 ali, de novo um reaparecimento, né, do ideário de Clausewitz, né? Então é interessante, né, ver que o próprio Estados Unidos começou a adotar, né, o pensamento, né, as ideias de Clausewitz. O livro, né, da guerra se tornou leitura obrigatória, né? Então, assim, é legal a gente olhar por esse lado aí e ver como é que essa evolução aconteceu, tá bom? Então, o que acontece? Ele fala, essa glória póstuma não foi espontânea, né? Clausewitz praticamente não tinha nada publicado ainda em vida, como por causa das questões que eu falei, né? Ele não conseguia rivalizar, né, com o Jomini, né? E aí depois as vitórias em 1870, né? Aí realmente a Prússia ela ganhou, né? Ali a obra ganhou mais proeminência, né? E aí depois a gente vê, por exemplo, Moltke adotando de forma assim bem clara, né, as ideias de Clausewitz, né? Então, assim, o grande questão aqui é que, por exemplo, Clausewitz ele via sempre ali que aquela máxima dele, a guerra é a continuação da política por outros meios. E os neoclausewitzianos, eles viam mais naquela coisa aquela crise de identidade, né? Estar ou não estar junto com a política, né? Então, quem adotou depois o pensamento de Clausewitz, muitas vezes acabou indo de encontro ao que inicialmente Clausewitz pensava como sendo correto, né? Porque começou a negar ali o avanço da política na estratégia, no meio militar, tá? Então, esse embate durou muito tempo até se conformar e todos entenderem que a política realmente ali, os objetivos políticos é o que tem que ser perseguido. Tá? A gente vai tocar isso mais na frente um pouquinho. E aí, vamos lá, questão de prova. Questão de prova, que eu acho que é muito importante, né? A gente traçar aqui as semelhanças e as diferenças de Jomini e de Clausewitz, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar primeiro das semelhanças, né? Que são muito poucas, né? Porque, assim, Jomini e Clausewitz é água e vinho, tá? Então, são duas formas totalmente diferentes de você encarar a realidade, tá? Então, vamos primeiro traçar algumas semelhanças, tá? Primeiro, semelhanças que tem entre eles, né? A primeira, que eu falei para vocês, até adiantei, né? É essa noção da ligação da política e da estratégia, tá? Da política com a guerra, tá bom? Essa ligação, ela é marcante tanto para Jomini quanto para Clausewitz, tá? Primeira coisa. A outra, que é a ideia do princípio da concentração, tá? Então, ambos entendiam que você concentrar forças numa vulnerabilidade do oponente, né, ou de alguma outra coisa, era a chave para o sucesso. E a outra é a questão das linhas de operação, tá? Eles também comungavam ideias parecidas com relação à utilização de linhas de operação. Linha de operação é muito visível naquela parte de desenho operacional, lá na parte que a gente vê hoje no PPC. A gente vê ali, por exemplo, ali, de onde é que saem as forças, onde é que você tem ali pontos de inflexão, faseamentos, objetivos intermediários, objetivos finais, itinerários que a força vai passar, tá? Então, isso são linhas de operação. E eles também concordavam com isso, tá? Então, política e estratégia, em relação à política lidando com a guerra, tá? A questão dessas linhas de operação, né, que também eles viam como sendo importante, e a questão da concentração, tá, de força. Então, essas são as semelhanças, tá? Isso pode ser perguntado. Agora, vamos para as principais diferenças. Tem muitas diferenças. Eu coloquei aqui as três principais, tá? Então, a primeira é a forma de apresentar as coisas, que eu também já comentei aqui, né? Enquanto o Clausewitz tem aquela estética mais filosófica, o trabalho do Jomini é mais de taxonomia, mais de nomenclatura, tá? Um é filosófico, o outro é de nomenclatura. A outra, Clausewitz, ele era obcecado por essa ideia aí, essa ambiguidade ofensiva-defensiva, tá? E isso você não vê em Jomini, tá? O Jomini ele entendia, né, que o meio, né,
ele era no meio de incerteza, com manobra, poder de fogo e choque. No meio, manobra, poder de fogo e choque. Tá? O tempo todo o Jomini coloca nesses termos, enquanto o Clausewitz não. O Clausewitz pensa sempre como um raciocínio ambivalente ali entre a ofensiva e a defensiva. Tá? E o Jomini, ele se recusava a conceber, né, exércitos de massa. Tá? Enquanto que Clausewitz ele via assim. Tá? Então, o raciocínio de Clausewitz é um raciocínio de exército de massa. Tanto é que a gente viu, por exemplo, aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Né? E aí muita gente criticou, inclusive, o raciocínio de Clausewitz por causa disso. Né? Isso levava à barbárie. Liddell-Hart, ele meio que culpou Clausewitz, né, as ideias de Clausewitz em relação à Primeira Guerra Mundial. Tá? Por causa desses exércitos de massa levava à barbárie. Tá? Enquanto o Jomini não tinha essa ideia de exército de massa. Tá certo? Então, taxonomia versus filosofia, bipolaridade, ofensiva-defensiva, exército de massa, que um via e outro não via. Tá? Então, essas três principais diferenças. Tá certo? Então, isso vale a pena de ficar em mente, porque pode ser que seja trabalhado. Tá certo? E para fechar esse vídeo, eu queria trabalhar duas coisinhas rápidas aqui. Uma são as escolas estratégicas e depois falar sobre alguns princípios estratégicos, tá legal? Então, as escolas estratégicas, né? Você tem 3 escolas, isso pode ser perguntado, tá? Então, a escola clássica, a neoclássica e a moderna. Nas duas primeiras, na clássica e na neoclássica, o paradigma da vitória, ele foi mantido, ele se manteve, tá? Enquanto na escola moderna, você não tinha mais o paradigma da vitória, tá? Ele foi abandonado, tá certo? Não se tinha mais isso. E aí, onde é que entra a comparação com aquela ideia que a gente conversou lá sobre a extensão da estratégia, né? Lembra que a gente falou a extensão da estratégia, a primeira extensão, né? Paz e guerra, segunda extensão, militar, não militar, e terceira extensão, militar e civil, estratégia como uma atividade social, né? Como é que a gente pode encaixar? Existe uma forma de... O livro não fala isso, tá, pessoal? Isso aí foi uma conclusão minha, tá? Mas existe uma forma de você encaixar isso aí para ficar mais fácil, mais crível aí na nossa análise, tá? Por exemplo, a escola clássica, ela tem uma abordagem voluntarista, tá? Então, aquela coisa de arte do general, tá? E aí, basicamente, todos os nomes do grande pensamento estratégico ficam na escola clássica, tá? E aí, na escola clássica, a gente pode pensar ali como estando a primeira extensão da estratégia, tá? Aquela coisa da paz e da guerra, tá? Campo eminentemente militar, tá? Então, na margem, é isso aí, tá? Depois, a gente tem a escola neoclássica, tá? A escola neoclássica já é aquela transição, né? Já aconteceu ali, já foi ali, final do século XIX e chegando ali até ali Segunda Guerra Mundial, tá? Então, pegando ali todo o finalzinho do século XIX, ali, a era de ouro, né, do pensamento estratégico, tá? Foi a escola neoclássica. Alguns nomes aí, Buffon e o Castex, tá? Que a gente vai falar dele bastante aí, tá? São nomes da escola neoclássica, tá? O paradigma da vitória ele continua, ele é mantido, só que aí existe uma transição já da primeira para a segunda extensão, tá? Você começa já a ver a estratégia já entrando para questões não militares, né? Por exemplo, o Castex ele pensava na estratégia geral, né? Que era aquela relação de diversas estratégias que deviam se articular por meio de dependências que tratavam ali do todo. E essa estratégia geral ela tinha estratégia industrial, estratégia econômica e financeira, estratégia moral, tá? Então, assim, uma série de estratégias, tá, que escapavam, né, do militar, tá bom? Mas que, embora escapassem do militar, estavam relacionados com o campo militar, tá? É por isso que o paradigma da vitória não foi abandonado, tá bom? E depois, no final, você tem a escola moderna. Tá? A escola moderna já é aquela transição da segunda extensão da estratégia, né, militar no militar, para a terceira extensão, militar, civil, atividade social, estratégia como atividade social, paradigma da vitória abandonado. Ou seja, na escola moderna, a gente tem o abandono do paradigma da vitória, tá certo? E aí você vê realmente ali a coisa evoluindo, né, um raciocínio mais voltado para a parte social, né? Você vê aí alguns nomes bem interessantes aí, que simbolizam bem, né? Por exemplo,
Ricover, Poirier, enfim, tem, Raymond Aron, tá? Então você vê muitos nomes aí que foram já por essa linha já da escola moderna, tá bom? Bom, e para fechar agora o vídeo, eu queria tratar com vocês rapidamente aqui sobre princípios de estratégia, tá? A gente não pode confundir, gente, os princípios da estratégia com princípios de guerra, tá? Isso aqui, na hora que o Couto-Bergarie ele colocou isso no livro, ele colocou no sentido de traçar paralelos, né, com relação a diversos autores, porque você vê que os autores, tem até um quadrinho no livro que é bem interessante, eu até reproduzi aqui no meu resumo, depois se vocês abrirem no meu resumo, vocês vão ver aqui. Mas basicamente é o seguinte, nesse caso aqui, está raciocinando em princípios de estratégia porque eles são variáveis de acordo com diversos autores. A gente nota que alguns princípios eles aparecem mais. Por exemplo, surpresa. Aparecem quase todos eles. Tá? Mas, enfim, a gente vê que, no geral, tem muita... a lista ela varia muito de um pensador para o outro. Mas, assim, o mais importante inicialmente, aquela ideia de pensar como o princípio como sendo uma referência. Tá? Então, os pensadores imaginavam os princípios como sendo um arcabouço, né, em termos de teórico, né, para ajudar ali na hora de você conceber determinada forma de conduzir as coisas, tá certo? Então, é assim que se imaginava aí, em termos de importância dos princípios, tá? Essa era a finalidade superior dos princípios, tá certo? Então, assim, ele coloca até da preocupação, né, sobre você não fazer a realidade ficar adequada aos princípios, né? E sim você pegar os princípios e usar eles para poder lidar com a realidade, tá? Ele comenta sobre essa questão aqui. E aí também ele bota sobre alguns verdadeiros e falsos princípios, tá? Então ele fala sobre relativizações, o que é absoluto, o que é relativo, tá certo? E aí tem alguns detalhes que vale a pena a gente chamar a atenção aqui, né? Por exemplo, o princípio da atividade ou da ação, né? Que tem aquela coisa de você não permanecer ativo, você eliminar, você ter iniciativa, né? Então essa aí é a ação, né? E também você, de fato, mantendo a sua iniciativa, você elimina a liberdade de ação do seu oponente, né? Já vê que a liberdade de ação, né? Que é também um conceito do princípio aqui, ele é relativo, né? Ele está bem associado à ofensiva, mas é relativo. Por quê? Porque eu só tenho liberdade fazendo uma análise comparativa com o meu oponente. Tá? Então, por isso que ele é relativo. Tá bom? Aí, outra coisa é a concentração, né? Então, alguns detalhes sobre a concentração, né? Chama atenção porque muitos pensadores elegem o princípio da concentração como sendo um princípio verdadeiro, uma coisa importante, mas ele coloca que tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção porque a guerra é complexa, tá? Primeira, a concentração sobre um ponto decisivo deve ser acompanhada da segurança necessária para a totalidade do plano pode ser comprometido, ou seja, aquela coisa, se eu concentrar demais, eu prejudico a segurança, tá? Que é algo importante. A concentração sobre um ponto decisivo deve ser acompanhada da segurança necessária, né? Desculpa, eu acabei de falar isso. A concentração pode tornar mais difícil a obtenção de uma surpresa, que é outra coisa, né? Então, assim, quanto maior a concentração, maior a dificuldade para ter segurança e maior a dificuldade também para atingir a surpresa. Tá? Então, isso aí é uma coisa que também chama atenção. Outra coisa é com relação à dependência logística, né? Você concentrar demais, você prejudica também a questão logística. Tá? E aí ele fala que às vezes é necessário dispersão, às vezes também nem sempre é necessário você concentrar. Né? Então, isso também é bem relativo. Tá? Embora, no final das contas, ele cite aqui Clausewitz e fale que a lei suprema e mais simples da estratégia consiste em concentrar suas forças. Tá? Então, isso aí, palavra de Clausewitz. Aí depois ele coloca a direção ou objetivo, tá? Que, na verdade, ele meio que complementa a concentração. Tá? Então, é bom de pensar assim, concentração, objetivo, segurança, né, para lidar com isso, surpresa e aporte logístico, tá? Programa logístico. Depois ele também faz algumas considerações sobre economia de força, tá? Então, a economia de força, ele fala como
a busca do uso máximo das forças. Tá? E aí, ele coloca a questão seguinte, você ter a ideia do equilíbrio de forças como sendo um equilíbrio oportuno. Tá? A concepção mais operacional da economia de forças é provavelmente aquela que estabelece uma relação dialética entre objetivo e meio. Tá? Então, é você saber pesar, né, na economia de força, né, o quanto que é necessário, né, para poder... por exemplo, não é eu querer matar a formiga com bomba atômica. Né? Então, mais ou menos por aí. A iniciativa que eu já havia adiantado, né, que está ligada ao princípio da atividade ou da ação, né, e também da ofensiva, né, por conseguinte, né. Então, assim, você tem que fazer assim, que você mantendo sua iniciativa faz com que o inimigo reaja a você. Isso dá uma chance de você explorar ocasiões onde você possa ter êxito, tá certo? Liberdade de ação, tá? Como eu falei, aquela coisa mais relativa, tá? Só tenho esse efeito, né? Se eu tenho liberdade ou não, quando eu faço comparação com o meu oponente, né? Aquela coisa que o Castex falava do próprio e o outro, tá? Então, a comparação, o próprio, né? Faço comparação com o outro, né? Que é o meu oponente. Bom, a questão da massa, né? Que a massa está bem ligado à ideia quantitativa, tá? Reunião do máximo de meios com vista a alcançar um objetivo dentro de um mínimo de tempo e com o máximo de probabilidade de sucesso. Tá legal? E aí, ele também comenta que ele também tem um valor relativo, porque nem sempre a massa ela vai ser algo necessário. Às vezes, pelo contrário, às vezes ela pode ser até mais custosa, ela pode gerar mais dificuldades, ela pode prejudicar a minha surpresa. Tá? Então, essa questão da massa também é interessante analisar por essa perspectiva. Segurança. Segurança é interessante porque ela é o único princípio que tem finalidade negativa. Tá? Aquela coisa assim, de não permitir determinada coisa. Né? Então, a segurança ela tem isso aí. Né? A coisa de eu agir evitando, né, aquela coisa do imprevisto, né? Ser surpreendido pelo movimento do inimigo, tá? do oponente. Tá? E aí é aquela coisa, né? Tem uma noção em termos também de equilíbrio, porque o excesso de segurança faz com que eu perca a iniciativa. Tá? E também tem a noção que também é relativa, tá? A segurança também é relativa. E ele fala também de um princípio que foi abortado, né? Que foi a prudência. Tá? E dentro daquela ideia que houve até crítica, né, do Almirante Herbert, né, na guerra do Boisier, né, que ele encerrou a esquadra dele, justificou o encerramento da esquadra, né, para poder proteger a esquadra, né, e aí teve o conceito de esquadra de potência, que depois foi teorizado por Philip Colomb, né, mas ele foi criticado por isso, né, pelo excesso de prudência. A mesma coisa Barroso também, que foi criticado, né, depois da Batalha do Riachuelo. Barroso foi criticado porque não perseguiu a esquadra paraguaia e destruiu a esquadra paraguaia, né? Então, também porque disse que Barroso usou o princípio da prudência, né? Então, fala que esse princípio está associado com a falta daquela coisa da ofensiva, né? A falta da iniciativa, tá? Tá ligado a segurança excessiva, medo, tá? Hesitação, ele bota como hesitação frente à ação, tá? Só que aí depois ele faz uma ressalva que é bem interessante. Ele fala que a prudência, é possível que ela seja reabilitada, né? Pensar em termos de reabilitação da prudência no contexto da estratégia nuclear, tá? Então, assim, pensando em dissuasão nuclear, pensando em guerra total, né? A gente pode sim pensar em prudência, tá? Então, existe esse raciocínio aí que dá para a gente fazer um paralelo, tá certo? E é isso, pessoal. Então, com isso a gente encerra, né? Então, nesse vídeo, nós vimos aí a estratégia enquanto categoria de conflito, né? Nivelamos, falamos da trilogia clássica, da tetralogia, tá? Falamos da evolução, do porquê do nível operacional, da articulação da estratégia com a política e a militar, né? Vimos as escolas, né? Tanto a clássica, a neoclássica e a moderna, as suas ligações com a extensão da estratégia, uma possível ligação que facilita o nosso entendimento, tá?
E também vimos alguns princípios de estratégia, tá? Que pode talvez aí ser cobrado aí com relação a colunas ou uma coisa do tipo aí, ou então falar do porquê dos princípios, tá? Então com isso encerra esse vídeo. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar um pouquinho da estratégia marítima teórica, tá? A gente vai começar a esboçar agora aí realmente as ideias associadas aí aos as diversas dimensões em que a estratégia ela pode ser empregada. Tá bom, pessoal?